Bom, agora, antes da gente falar mais a respeito da prisão de Jair Bolsonaro, a gente vai entrar num outro assunto, que é a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga no Supremo, que está tentando reduzir aí as tensões com o Senado Federal em meio à resistência da sua indicação. Ele chegou a enviar uma carta ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, nesta segunda-feira. Messias diz que se coloca ao escrutínio constitucional do Senado e destaca que, segundo ele, Alcolumbre cumpre um papel relevante como líder do Congresso. Ele lembra que trabalhou na casa e que foi acolhido pelo senador em outros momentos da carreira. A carta é vista como um movimento para aproximar Alcolumbre após a decisão do presidente Lula de indicar Jorge Messias, ignorando então o nome preferido de Davi Alcolumbre, que foi Rodrigo Pacheco. Segundo o indicado, juntos, ele e Alcolumbre poderão aprofundar o diálogo e buscar soluções institucionais para fortalecer a democracia. Messias também anunciou que vai iniciar uma rodada de conversas individuais com todos os senadores para ouvir preocupações e apresentar, então, a sua visão sobre o judiciário. O Silvio, essa nota que foi emitida aí por Jorge Messias diz muito aí, né, dessa preocupação de Messias a respeito da indicação. Nós conversamos um pouquinho antes do programa começar. É importante a gente trazer para a nossa audiência que a prerrogativa para marcar a sabatina é do presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, no caso, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. E aí, Jorge Messias precisa, então, de 14 dos 27 votos na CCJ para ter o nome submetido ao plenário. Mas essa nota aí que o Messias publicou hoje, endereçada diretamente ao Alcolumbre, mostra aí a preocupação. Sem dúvida, Paula, é isso. A prerrogativa é do presidente da CCJ. Isso é um tema pacificado, inclusive com o próprio Supremo Tribunal Federal, na época, lá em 2021, quando o presidente da CCJ era Davi Alcolumbre e o nome indicado para o Supremo Tribunal Federal era do André Mendonça. Eu acho que talvez muita gente ainda tenha essa recordação. O presidente Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça e o Alcolumbre tentou fazer um jogo, empurrou 3 meses até colocar em votação e por aí vai, tentando fazer a barganha política, porque é só o que ele faz. O Davi Alcolumbre é conhecido por isso. Nos bastidores em Brasília, o que se fala é que o nome do Jorge Messias, se passar, será talvez o placar mais apertado da história da indicação de alguém para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Senado estava pronto para votar e chancelar o nome de Rodrigo Pacheco, que foi presidente da casa e que, aliás, trocava ali de cadeira, ele revezava, né, trocava a plaquinha com o Davi Alcolumbre, e um era auxiliar do outro. Então, a casa estava pronta para o Rodrigo Pacheco. E aí o Lula resolve mandar o seu soldado, um soldado do PT, para enfrentar essa sabatina no Senado, primeiro a CCJ, depois o plenário, mas a toque de caixa. Se sair da CCJ, já vai para o plenário no mesmo dia e vai aprovado. É mais ou menos assim que funciona. Se tiver que barrar, barra na CCJ. Mas isso nunca aconteceu. Então, seria algo inédito. De qualquer forma, a tensão, como você disse, é alta. A temperatura hoje, neste momento, é muito alta no Congresso Nacional, mas o Lula, aparentemente, ele resolveu colocar todas as cartas na mesa e jogar tudo que pode, né? Vamos aguardar. Pois é, a gente tem que aguardar, né, Ana? Não sabemos qual a força aí de Davi Alcolumbre, mas o que rola aí nos bastidores é que desde a semana passada Davi Alcolumbre está aí pegando no telefone, conversando com alguns colegas senadores, trabalhando contra essa indicação do presidente Lula, contra a indicação de Jorge Messias. O Messias seria um desastre, né, para o Brasil, para tudo isso que nós sempre defendemos aqui, a Constituição, devido processo legal. O Messias é um soldadinho de chumbo ali, né? Um office boy de luxo do PT, do Lula, da Dilma, e vai chegar ali no Supremo Tribunal Federal e vai simplesmente fechar os olhos para a Constituição, devido processo legal, tudo isso, e vai seguir o que o plano do chefe comandar.
né? Agora, uma coisa que o Silvio disse e que traz certa preocupação, que se realmente o nome do Messias emplacar, que ele até vai, ele pode até pode ir para o Supremo, mas com a votação mais apertada da história. O problema é que vai, né? Porque a sabatina do Senado virou um chá das 5, um chá de comadres e não há perguntas pertinentes. Vimos isso nas últimas 2 sabatinas. É vergonhoso, senadores considerados, né, no espectro da direita político, ideológico, simplesmente ignorando uma sabatina séria. E como eu mencionei no meu outro comentário, Paula, os Estados Unidos fizeram muita coisa em relação a tentar salvar o Brasil desta ditadura da toga. O povo deu a resposta várias vezes nas ruas, menor quantidade, maior quantidade. E o Congresso, esse pilar, né, esse tripé, e o Congresso? Vai passar? Vai continuar ali fingindo que nada está acontecendo? Vai continuar com medo do Supremo Tribunal Federal? Porque outro chá das 5, independentemente, viu, Paula, se é o Rodrigo Pacheco ou o office boy de luxo do PT, o Messias, o Brasil poderia ter um pouquinho, né, de brio, de coragem e mostrar que pelo menos a sabatina incomoda. Acho difícil. Diga, Marcília, a gente tem que acompanhar aí quando o Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, vai marcar esta sabatina, porque, como bem explicou o Silvio, cabe aí, né, ao presidente da CCJ marcar essa data. Agora, Davi Alcolumbre está jogando em paralelo aí forte, né, contra essa indicação. Pois é, tá jogando forte, aliás é o time ali, né, o Alcolumbre, o Moraes e o Gilmar, né, o que mostra que Gilmar e Moraes é que mandam no STF. Aliás, eu tenho dito que o Gilmar é a cabeça, o Moraes é a caneta. Um pensa, o outro executa. É assim que eles estão dominando hoje o Brasil. A partir do STF, o Alcolumbre ali é a pessoa que, enfim, é o braço esticado, é o longa-manos do STF, assim como o Mota é na Câmara. Agora, o que é interessante é que há, enfim, um burburinho de que o Gilmar teria recuado e dito o seguinte: bom, eu luto pelo Pacheco até o momento em que o Lula indica. Quando ele indica, eu recuo para não ter uma crise. Mas o Moraes parece que não, que ele está aí se aliando ao Alcolumbre nessa guerra. E isso tem 2 componentes. Se essa guerra realmente houver e o Messias for barrado, isso dá um poder ao Senado incrível. Porque um Senado que pode barrar o nome do Messias pode também promover o impeachment de um ministro do STF. E é isso que eu acho que o Gilmar não quer e o Moraes talvez não tenha entendido. E outra, se o Moraes se desgarra do Gilmar nessa guerra, isso significa que o Gilmar não está, a cabeça está se distanciando da caneta. E isso pode ter uma crise também dentro desse núcleo duro do STF que hoje manda num país. Então assistamos a essa guerra toda de perto, porque isso pode gerar tanto uma crise que pode fortalecer o Senado, se eles conseguirem barrar o Messias, por conta dessas discussões que não são nada republicanas, mas enfim, que pode resultar nisso, e também pode gerar uma crise dentro do próprio STF ou nesse núcleo duro entre Gilmar e Moraes. É bom lembrar que desde 1894, no governo Floriano Peixoto, ninguém barra, ninguém consegue rejeitar uma indicação ao STF. Essa rejeição do Messias poderia ser uma versão light de impeachment de ministro do Supremo, né? Diga, Augusto. Olha, essa é a hora de o povo lembrar que o político tem um instinto de sobrevivência eleitoral muito aguçado. A campanha eleitoral já começou. É hora de mostrar a eles, aos senadores, que os candidatos à reeleição, que são muitos, vão ter as chances mais sensivelmente reduzidas se eles não aproveitarem essa chance de mandar o recado que o Supremo merece e que o Lula merece. Nunca esteve tão fácil, né? Tudo é complicado lá,
Mas nunca foi tão fácil dar esse recado. Olha aqui, nós podemos decidir outras coisas contra vocês, porque senão o avanço, que já dura alguns anos, do Supremo e do Executivo sobre territórios que são privativos do Legislativo, esse avanço vai continuar. É hora deles darem um basta. A chance é agora.